Olá pessoal, eu sou a professora Luana Helena, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender de uma vez por todas como diferenciar complemento nominal de complemento verbal, como encontrá-lo na frase, e a gente vai fazer juntos também alguns exercícios, então vem comigo. Muito importante para que a gente entenda o que é, né, qual é a diferença entre complemento nominal e verbal, que a gente entenda o que é cada um, né? Então, o complemento verbal, o que ele completa? O sentido de um verbo, né? Então, o complemento verbal completa o sentido de um verbo. E o que quer dizer que um verbo precisa de complemento? Então, por exemplo, Mateus dormiu. Dormiu, dormiu. Não precisa de complemento. O verbo dormir, ele já vai ter o sentido completo. A menos que ele precise de um advérbio, enfim, mas daí aqui não são os nossos complementos. Agora, se eu falo Mateus comprou, comprou o quê? Um carro, aí esse um carro é o meu complemento, né? O meu objeto. Que aí a gente lembra, né, do objeto direto e do objeto indireto. Então, os nossos complementos, eles são os objetos diretos e indiretos. Luana, eu não sei bem esse assunto, eu vou deixar aqui em cima para você. Clica nesse card, tem um vídeo muito especial te ajudando a entender tudo de objeto direto e objeto indireto. Então, se ele é um objeto direto ou um objeto indireto, ele pode ou não ter preposição. Então, um complemento verbal que não tem preposição, ele é um objeto direto. Um complemento verbal que tem preposição, ele é um objeto indireto. Então, como eu já te disse, reforçando, tem um vídeo aqui super especial para você entender também objeto direto e objeto indireto de uma vez por todas. Já o complemento nominal, ele completa o que a gente chama de nome, tá? Então, que ele completa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, complemento verbal completa o sentido de um verbo. Complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Daqui a pouco eu vou te explicar cada um desses casos, vou te dar exemplos analisados também para você entender melhor. E ele vem sempre acompanhado de uma preposição. Por isso que é muito comum que as pessoas confundam o objeto indireto com o complemento nominal. E eu vou te ajudar nesse vídeo a diferenciar também, tá? E ele completa os sentidos do de que, para quê, com que. Vamos lá entender essa diferença. Então, no complemento verbal, a gente pode ter o objeto direto, que é aquele em que o complemento não tem preposição. Então, ele comprou um carro. Ele comprou é um verbo. Comprou o quê? Um carro. Então, um carro é o meu objeto direto. Outro exemplo, ele leu um livro. Ler é um verbo. Leu o quê? Um livro. Um livro, objeto direto. Mais um exemplo aí para a gente terminar o objeto direto. Ele fez um bolo. Ele fez o quê? Um bolo. Então, um bolo é o meu objeto direto que completa o sentido do verbo fez. Perfeito? Agora, o objeto indireto. O objeto indireto é aquele que tem preposição. Então, preposição a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Luana, não consigo decorar isso. Tem muita musiquinha por aí que você vai decorar e ainda vai dançar um pouco das preposições. Aí na frase, ela gosta de motos. Gosta é o meu verbo. Então, ela gosta de quê? De motos. De motos completa o sentido de gosta. Ela fala sobre livros. Ela fala, nesse caso aqui, o falar pede um complemento. Fala sobre o quê? Sobre livros. Lembra lá que sobre é uma preposição? Então, sobre livros, objeto indireto. E para terminar, ela foi ao banco. Então, quem vai a algum lugar. Então, ao banco é o meu objeto indireto. E o que pode acontecer também? Pode acontecer de ter o objeto direto e o objeto indireto na mesma oração. Olha só como é que ele vai ficar.
Ele comprou um carro para o filho. Comprou o quê para quem? Comprou um carro para o filho. Então, um carro é o meu objeto direto. Para o filho é o meu objeto indireto. Luana, acontece de ter dois objetos diretos na mesma frase? Não. Dois objetos indiretos na mesma frase? Não. Então, se você estiver analisando e parece que tem dois objetos diretos ou dois indiretos, aí você vai olhar, porque provavelmente você está diante aí de um complemento nominal também. Ela enviou uma carta aos funcionários. Enviou o quê para quem? O quê? Uma carta. Para quem? Aos funcionários ou para os funcionários. Então, objeto vai completar o sentido de verbo. Agora, o complemento nominal, ele vai completar o sentido, como eu falei para vocês, de substantivos, adjetivos e advérbios. Então, no substantivo, trouxe dois exemplos aqui. Ele tem orgulho do filho. Do filho que está sublinhado aí, ele completa o sentido de orgulho e não de tem. Tem do filho. Não faz sentido, né? Então, orgulho do filho, então vamos por partes aqui. Tem é o meu verbo. Tem o quê? Orgulho. Orgulho é o meu objeto direto. Orgulho de quê? Ou de quem? Do filho. Então, esse do filho é o meu complemento nominal. Tenho medo de barata. Então, tenho é o meu verbo. Tenho o quê? Medo. Medo é um substantivo, assim como orgulho também é um substantivo. Então, tenho medo de quê? De chuva, de vento, de barata, de ladrão. Tenho medo de barata. Então, o de barata é o meu complemento nominal. Então, aqui a gente viu nos substantivos. E no advérbio, como que isso acontece, Luana? Então, estou perto de você. Eu estou perto, então, perto é um advérbio de lugar. E o de você completa o sentido do perto. Estou perto. Perto da igreja, perto do supermercado, perto de onde? Então, ou de quem, né? Perto de você. Olha só o outro exemplo. Ele chutou a bola longe do gol. Então, aqui a gente falou perto, longe. Longe, então, longe é um advérbio de lugar. Do gol está completando o sentido do longe. Então, ele chutou a bola longe. Faria sentido? Até faria. Mas aqui, nesse nosso contexto, a gente tem um complemento. Então, é muito importante isso também, né? Muitos alunos falam assim, ai, Luana, mas tem sentido isso aqui sem um complemento. Sim, mas nessa frase tem e ele funciona como, tá? E a gente tem também o adjetivo. Então, complemento nominal, guarda bem isso, hein? Ele completa o sentido de substantivos, advérbios e adjetivos. No adjetivo, como que funciona? Eu fiquei feliz por você. Eu fiquei, nesse caso aqui, a gente não tem um verbo transitivo. Nesse caso, o verbo não pede um complemento, né? Nesse caso, ele vai ser um verbo de ligação. Então, ele vai pedir um predicativo, que aí, se você também precisa entender melhor, tá aparecendo o card aqui para você. Então, eu fiquei feliz por você. Feliz é um adjetivo. Então, eu fiquei feliz. Feliz por quem? Né? Por você. Então, por você que está sublinhado é o meu complemento nominal. Ela estava cheia de esperança. Mesmo caso, né? Então, cheia, um adjetivo. Cheia de quê? De esperança. De esperança é o meu complemento nominal. E aí agora, eu trouxe aqui a frase do eu tenho medo de barata para colocar para você como fazer essa análise completaça. Então, olha só, você não vai só aprender a diferenciar. Você vai aprender a fazer essa análise colocando objeto direto, objeto indireto, você vai arrasar. Olha só. Então, eu tenho medo de barata. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, qual que é o meu sujeito e qual que é o meu predicado, né? Então, eu é o meu sujeito, tenho medo de barata é o meu predicado. Uma coisa que precisa ficar muito bem gravada para vocês é que a gente tem uma análise morfológica, que aí a gente está falando de classe de palavras. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, numeral,
preposição, enfim. E a gente tem a análise sintática, que aí a gente está falando dos complementos, a gente está falando de sujeito, predicado, tá? Então, eu faço uma ou eu faço outra, o negócio é um substantivo ou um complemento nominal? Não. Aí a gente faz o que a gente chama de análise morfossintática, onde a gente junta a análise morfológica, que é classe de palavras, com a análise sintática, que é sujeito, complemento, objeto, enfim. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o verbo tenho, né? Então a gente tem aí um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele tem como complemento medo. Medo é um substantivo, não tem preposição aqui. Então, objeto direto e substantivo. Ó, vou retomar com você. Em termos de classe de palavras, tenho é um verbo. Em termos de análise sintática, é um verbo transitivo direto. Medo, morfologicamente, substantivo. Sintaticamente, objeto direto. Ele não é uma coisa ou outra, ele é as duas coisas. Então, medo completa o sentido de tenho. E o de barata? Completa o sentido de medo. Então, ele vai ser um complemento nominal. Então, ele completa aí, ó, o sentido de um substantivo. Então, por isso que de barata é um complemento nominal. Então, agora, vamos testar os seus conhecimentos? Vem comigo. Olha só. Qual termo da oração completa o sentido de um nome acompanhado de preposição? Sujeito, complemento verbal, complemento nominal ou adjunto adverbial? A resposta correta é complemento nominal, né? Então, completa o sentido de um nome, adjetivo, advérbio ou substantivo. Próxima pergunta, tá pronto? Tá pronta? Vamos lá. Em qual situação há um complemento nominal? Ele cuida do jardim. Ela correu até o jardim com afobação. Ele plantou um jardim. Ele viu o jardim florido. Pausa o vídeo e analisa, e aí depois você volta com a resposta. Então, a nossa resposta correta, letra B. Ele correu até o jardim com afobação. Por quê? Ele cuida do jardim. Cuida, o meu verbo. Ele cuida de quê? Ou de quem? Do jardim. Então, do jardim, objeto indireto. Ele plantou um jardim. Ele plantou o quê? Um jardim. Então, um jardim completa o sentido de plantou, que é um verbo. Então, aqui é um objeto direto. Ele viu o jardim florido. Ele viu o quê? O jardim florido. Então, o jardim florido completa o sentido do verbo viu. Então, ele é um objeto direto. Agora, ele correu até o jardim com afobação. O com afobação completa o sentido de até o jardim, que funciona aqui como uma locução adverbial de lugar. Próxima pergunta. O que completa o sentido de um verbo transitivo? Um complemento nominal, um sujeito, um complemento adverbial ou um complemento verbal? Pausa o vídeo e pensa. Complemento verbal, né, gente? Então, completa o sentido de um verbo, é um complemento verbal. Próxima pergunta. Qual é o complemento verbal na frase? Ela comprou uma bicicleta nova. Uma bicicleta nova, ela comprou ou nova? Pausa o vídeo e pensa. E a resposta é uma bicicleta nova, né? As outras respostas estão incompletas, ou no caso do ela é o meu sujeito, então ele não completa o sentido do verbo. Só o nova não completa, e o comprou é o verbo. Então, como que vai completar o verbo vai completar o sentido do verbo? Não, tá? Então, vamos para a próxima. Em qual alternativa o termo sublinhado não é um complemento verbal? Ele gostou do presente. Ela assistiu ao filme. Temos saudade dos velhos tempos. Comemos uma pizza deliciosa. Pausa o vídeo e pensa. E a resposta é: temos saudade dos velhos tempos. Então, ele gostou do
presente, gostar é um verbo. Gostou de quê? Do presente. Ela assistiu. Assistiu a quê? Ao filme. Objeto. Opa, aqui eu grifei o comemos junto, né? Comemos uma pizza deliciosa. Comemos o quê? Uma pizza deliciosa. Então, é um complemento verbal. Já aqui, temos saudade dos velhos tempos. Temos é um verbo. Temos o quê? Saudade. Saudade é um substantivo. Saudade de quê? Dos velhos tempos. Então, dos velhos tempos, complemento nominal. Maravilha, tá arrasando? Conta aqui para mim também nos comentários quantas perguntas você acertou, tá? Então, ao final, conta aqui para mim, já vai anotando aí, para você não perder. Próxima pergunta. O que completa o sentido do verbo assistiu na frase ela assistiu ao espetáculo? Você vai arrasar nessa, tenho certeza. Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Ela, ao espetáculo, assistiu ou espetáculo? E a resposta é ao espetáculo, né? Então, se a gente volta aqui, o ela é o meu sujeito, então não é. Assistiu é o meu verbo, então não é. Só espetáculo não está completo, então ao espetáculo. Próxima pergunta, maravilha. Qual é o complemento nominal na frase estou satisfeito com os resultados? Estou satisfeito, satisfeito com ou com os resultados? Para esse vídeo e pensa. A resposta é com os resultados. Por quê? Estou satisfeito. Então, lembra lá? Estou. Nesse caso aqui, estar é um verbo de ligação. E ele pede um predicativo. Então, estou satisfeito. Satisfeito é um adjetivo, isso mesmo, é um adjetivo. Então, satisfeito com o quê? Com os resultados. Então, agora, para finalizar, você vai me contar quantas você acertou. Vamos lá para a nossa última pergunta. Na frase, ele ficou impressionado com a notícia, qual termo é um complemento nominal? Ele ficou notícia ou com a notícia? Pausa esse vídeo e responde, tenho certeza que você vai arrasar. Então, a resposta correta é com a notícia. Impressionado, adjetivo, com a notícia. Se esse vídeo te ajudou, me deixa saber, conta aqui nos comentários, quero saber também quantas perguntas você acertou. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com um colega que eu tenho certeza que vai ajudar também essa pessoa. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!